Chegamos nos adultos. Chegamos, Fica mais complicado? Ou porque nos adolescentes aí mais velhos, você falou que fica mais fácil o assunto, né? eu acho que a partir de agora começa a ficar mais fácil. Eu acho que o A desafio tendência é essa. ficar mais fácil, porque o desafio maior realmente são as crianças e adolescentes, porque cada um gosta de uma coisa, como a gente falou, cada um gosta de um jogo, de um desenho e tal. Então, a partir dos jovens para os adultos, começa a ficar algo mais comum, né? É o assunto do dia a dia, do cotidiano, é o assunto do trabalho. E aí, vai pegar férias quando? Né? E aí, já tá preparando? Vai passear nas férias? Tal? Nossa, cara, não vejo a hora de chegar minhas férias, já tô programando para ir lá pro Nordeste, sei o que lá. E aí vai desenrolando conversa, né? Eu tenho o Rodrigo que eu atendo, inclusive a cada 20 dias eu atendo o Rodrigo, e ele trabalha em uma montadora, né? Então, poxa, o assunto dele do momento é carros, né? Ele trabalha com isso e tal. E, naturalmente, a gente sempre conversa sobre os nossos carros, olha que legal, né? Então, ele fala, olha, eu peguei um carro novo e tal. Aí ele começa a comentar, terminou o corte, ele vai lá e me mostra o carro. Então, tem toda essa... legal que vai criando assim, um relacionamento ali, né? Aí, inclusive, ele que me indicou o meu mecânico que eu vou até hoje. E aí ele fala, e aí, foi lá no Eric, faz tempo que você foi lá? Nossa, eu fui lá esses dias, deixei um dinheirão lá pra ele. Deixei uma fortuna lá. Acho bom a gente pular esse assunto de melhor, carro, que a minha cunhada Bruna agora está com a cabeça saindo de massa ali. Carro, Que eu e meus irmãos temos uma frota de caminhão. A gente tem uma pequena tendência a carros problemáticos, a gente gosta de comprar, de vender. Ainda mais caminhão, que gasta mais caminhão. ainda, né? Carro velho. Caminhonete, né? Mas é interessante, então, nessa fase aí, são assuntos mais comuns, né? Mais comum no dia a dia, só que Dia a dia. é importante também falar sobre isso, Regis, que também tem que tomar um certo cuidado quando você vai falar de assuntos do trabalho. Por quê? Porque às vezes o cara ama o que faz. Como, por exemplo, o Rodrigo, eu sei que ele gosta de trabalhar lá, trabalha há anos e gosta disso. Mas tem casos que o que acontece? Odeia o que Exato. faz. E aí você vai falar exatamente daquilo que ele odeia o que faz? Você vai chatear o cara naquele O cara momento. já ficou o dia inteiro ali, não vê na hora de sair daquele inferno que ele não gosta, daquele trabalho. E aí você chega e ainda fala do trabalho, daquilo que ele não gosta, então tem que tomar cuidado também. Então, entra o feeling aí de novo, né? Exatamente. Você tem sempre estar ali pescando para saber qual é o assunto que você vai Exatamente, desenvolver. porque se você... vou sempre falar do trabalho, mas às vezes o cliente não quer, ele já se estressou o dia inteiro, o que ele menos quer falar é do trabalho. Então aí também tem que tomar esse cuidado aí, né? E o assunto de séries, que todo adulto assiste, né? Mesmo que seja uma, mas assiste, não sei. Aqui todo mundo assiste também ou não? Todo mundo, né? Você também assiste, não assiste? Com menos frequência do que gostaria, mas assiste. É até bom, né? Porque senão vicia, né? Mas é um assunto que dá pra falar. Não tem jeito. Todo mundo tem que estar por dentro dessas questões de realities. Você tem que estar por dentro, né? Porque por mais que você não assista, mas seu cliente assiste. É o meu caso, não assisto, mas não tem como você não acompanhar algumas coisas até pelas redes sociais, né? É o que eu Um monte faço. de gente falando só sobre isso. Exatamente. Eu não assisto também, né? Pelo menos o Big Brother eu não assisto, nada contra, né? O Fazenda eu também não assisto, mas tem um que eu adoro, que é o Power Couple Brasil. Isso eu acho da hora, hein? O Power Couple Brasil é o que passa na Record, acho que ele passa uma vez por ano. E é de casais. Então são casais que ficam, né, na casa, e aí tem as atividades em casal, e aí começam as discussões do casal, aí você se lembra das suas discussões de casa, aí você se coloca no lugar. Vixe, é um barato, cara. Esse eu e a Aline gosta, a gente se diverte porque a gente vê a nós lá, né? Então, se sente assim, representado. Né? Exato. Então você tem que estar por dentro, né? Por mais que você não assista, é o que você falou, hoje tem os recursos das redes sociais que te ajudam a ficar por dentro, né? Então, por exemplo, eu sei que a Juliette ganhou o último, mas nem sei, nunca vi essa Juliette. Mas sei que ela ganhou, entendeu? Então você tem que estar por dentro ali e tal, das polêmicas que tem os realities, para que você possa ter argumentos ali, você possa ter diálogo com o seu cliente, né? Eu acho que o esquema é esse, você tem que ter bastante informação, especialmente da atualidade, para que você tenha propriedade em conversar. E não é porque um assunto deu certo nesse corte que o próximo você vai ter que repetir esse mesmo assunto, conforme você já falou. Exato. Tinha um rapaz, um senhor, que eu encontrava na rua aí cerca de umas 4, 5 vezes na semana. Certo. Né?
Então a gente se cumprimentava, não era de conversar muito tempo, mas ele me conhece desde criança. E a pergunta dele era sempre a mesma. E aí, Regis, tocando muita guitarra? Mas todas as vezes. É mesmo. E a vontade de responder é, mas eu nem toco guitarra, eu toco violão e contrabaixo, né, nos projetos que eu participava. Sim. Mas eu falava, sim, tocando bastante. Melhor, não entendeu o Aí assunto. daqui 2 dias, daqui 3 dias, encontrava, e aí, Regis, tocando muita guitarra? E não passava disso. Na cabeça dele é um assunto que eu gosto de música, e ele sempre vinha puxar o assunto Sim, desse jeito. E não funciona. verdade. A gente tem que estar ligado realmente no que está acontecendo, para Sim. ter abordagens diferentes. Pode até Boa. repetir o mesmo assunto, mas fala de uma forma diferente da próxima vez. Perfeito, Regis. Você falou tudo agora. Você falando aí, eu vou lembrando dos casos aqui dos clientes. Realmente é isso. Eu acho que fica muito chato toda vez que você vai atender o cliente só acontecer a mesma conversa. Né? Eu acho que se torna algo até pesado, né? Nossa, de novo esse assunto. É o tal do déjà vu. Exato. Então eu acho que é importante, por exemplo, eu citei o caso do Rodrigo, por mais que a gente sempre comente um pouco de carro, mas são sempre assuntos diferentes. Porque o carro sempre quebra coisas diferentes. Tá voltando nesse assunto aí. Então, uma semana eu levei para arrumar isso. Outro corte eu levei para arrumar aquilo. Essa semana eu viajei com o carro pela primeira vez, nunca fui tão distante. Então o assunto é o carro, mas são argumentos diferentes, né? Não sempre a mesma coisa, aquela coisa maçante. Realmente isso tem que tomar muito cuidado. É algo muito comum com a Dani e tantas outras clientes que demoram um pouco mais o procedimento, que escova geralmente 1h30, quase 2 horas, e você tem muito tempo ali para conversar, muita coisa. E é muito comum, quando a gente vai ver, a gente conversou tanta coisa, que o tempo até passa rápido, né? A escova foi feita até rápida, porque a gente conversou tanto, a gente falou de filho, a gente falou de escola, a gente falou de pandemia, a gente falou de política, a gente falou de séries, a gente falou de tanta coisa. E isso que é legal, você ter muita informação nesse sentido para poder conversar todos esses assuntos com os clientes, né? Então isso que é legal. Eu acho que ajuda muito e ajuda até o que você falou, diversificar. Cada momento você vai e fala assuntos diferentes, não sempre a mesma coisa. Sim, muito importante. É.